Muito bem, meus amados irmãos, olha, nós vamos trazer aqui uma palavra da parte de Deus para o seu coração agora. E hoje nós vamos falar sobre um assunto assim, um tanto quanto complicado. Hoje nós vamos falar sobre essa complicação, esse problema da rebeldia que muitas das vezes se levanta no meio do povo de Deus, né? Por que o povo de Deus muitas das vezes cai nessa cilada, né, da rebeldia? Então hoje a gente vai falar um pouco sobre essa questão da rebeldia e os males que isso provoca na obra do Senhor Jesus Cristo. Para isso a gente vai usar um texto que vai explicar muito bem sobre essa questão da rebeldia. A gente vai usar aqui um texto que está em Ezequiel, no capítulo 2, e o versículo 5, que diz assim: e eles quer ouçam, quer deixe de ouvir, porque eles são casa rebelde. Hão de saber, contudo, que esteve no meio deles um profeta. Ezequiel, capítulo 2 e versículo 5, ok? Então hoje a mensagem é sobre essa questão aí da rebeldia, né? Que de vez em quando, vez ou outra, traga alguns irmãos que, por sua vez, se deixam levar por esse problema terrível, esse problema maléfico, esse problema diabólico chamado rebeldia, né? Porque a rebeldia vem do capeta, vem do cão, quem primeiro se rebelou foi Satanás. Então, Satanás, olha, ele é o pai da rebeldia. Satanás, ele é o pai da mentira. Tudo quanto é de ruim vem primeiramente de Satanás. Aí, só que o ser humano, muitas das vezes, quer imitar o cão, quer imitar o capeta. Em vez de imitar a Deus, em vez de imitar as coisas boas, o ser humano muitas das vezes parte para essa questão de imitar as coisas que vêm de Satanás. E aí muitos fazem o quê? Caem nessa questão da mentira, caem nessa questão da rebeldia. Então os irmãos já sabem, hoje nós vamos falar sobre a rebeldia, ok? Sobre essa questão aí da rebeldia. Olha, a rebeldia é um ato de se rebelar-se. É o ato de se rebelar-se. No caso do povo de Deus, é de se rebelar muitas das vezes contra Deus e muitas das vezes se rebelar contra o líder, contra o pastor, contra aquela pessoa que está ali liderando o rebanho de Deus. Acontece muito disso, ok? Acontece muito disso. Isso não aconteceu só uma vez, não. Isso acontece várias vezes, porque de vez em quando se levanta um rebelde no meio do povo de Deus que ali causa danos à obra do Senhor Jesus Cristo. E aí muitos, coitados, que não têm assim um discernimento, são levados, são enganados pelos rebeldes, que eles usam de diversos tipos de argumentos para tentar enganar alguém, né? Muitas das vezes, por exemplo, os rebeldes, eles podem até usar um argumento de dizer assim, porque geralmente os pastores, eles vêm de fora para pastorear na cidade, né? Geralmente eles vêm de fora. Aí o que acontece? Às vezes um rebelde, ele usa esse argumento, olha, não vamos seguir esse pastor não, porque ele vem de fora, e aí vamos seguir os que são daqui, da nossa terra. Vamos dar vez aos que são da nossa terra, porque os que vêm de fora, não é para a gente seguir os que vêm de fora. Mas não é o que a Bíblia diz. A Bíblia diz isso? A Bíblia não diz isso, né? Porque alguém veio de fora, porque um pastor veio de fora, aí a gente não vai seguir esse pastor porque ele veio de fora. A Bíblia diz isso? A Bíblia não diz. A Bíblia manda você não ser rebelde. A Bíblia manda você não se rebelar. A Bíblia manda você obedecer ao seu pastor, seja ele da sua terra, seja ele que veio de fora, seja ele que veio lá dos Estados Unidos, seja ele que veio lá da China, sei lá da onde, você tem que obedecer.
É o que a Bíblia diz. Você deve obedecer e honrar aos seus pastores. Mas a gente sabe, meus amados irmãos, que em meio à caminhada, muitas das vezes ali no meio do rebanho do Senhor, não tem só ovelhas, às vezes tem bodes. Os bodes, eles partem para cima do pastor para tentar ferir o pastor, muitas vezes com palavras, ferir com essa questão da rebeldia, ok? Tentar tirar pessoas ali que ajudam ao pastor na obra do Senhor, tenta ali tirar aquelas pessoas. O rebelde faz de tudo, ele causa um estrago terrível no meio do povo de Deus, e por mais que o pastor ali ore, vigie, traga a palavra e tudo, mas muitas das vezes o estrago muitas das vezes é grande, às vezes é pequeno, mas às vezes é grande. Mas no final das contas, às vezes a rebeldia serve para a questão de limpeza, muitas das vezes no meio da igreja do Senhor, ok? Muitas das vezes acontece isso aí. Então a rebeldia, ele é o ato de se rebelar-se, Você vê muitos exemplos desse problema da rebeldia no meio do povo de Deus. Você vê muito isso na Bíblia, né? Por isso que o profeta Ezequiel, ele fala para o povo que eles são casa rebelde. Ele está dizendo aqui, ó, eles são casa rebelde. Ou seja, ele está aqui, o profeta aqui está alertando o povo para fugir da rebeldia, para não cair na cilada dos rebeldes, para não cair nessa cilada. O profeta aqui está alertando, eles são casa rebelde, eles se rebelaram contra Deus, eles se rebelaram contra, muitas das vezes, o ungido de Deus, contra o escolhido de Deus. Fuja da rebeldia, meu amado irmão. É o que o profeta Ezequiel aqui está dizendo, que você não deve se deixar levar por essa cilada da rebeldia. Um exemplo de rebeldia na Bíblia foi a do povo fazer um bezerro de ouro no deserto e dizer que o bezerro de ouro foi quem libertou o povo do Egito. Você vê isso lá em Êxodo, no capítulo 32, versículo 8 e 9, que diz assim: desviou-se e rapidamente abandonou as minhas leis, fizeram para si um bezerro, estão a prestar-lhe culto e sacrificar-lhe, dizendo: aqui tens os teus deuses, ó Israel, que te fizeram sair do Egito. E o Senhor acrescentou: tenho visto como este povo é rebelde e obstinado. Então você vê aqui que eles fizeram um bezerro de ouro. Isso você vê lá no Êxodo, viu? Lá no Êxodo. Eles estavam lá no deserto, Moisés tinha saído para orar, quando voltou estava lá o povo adorando um bezerro de ouro. E além de... porque eles fizeram um bezerro de fundição, eles fizeram um bezerro de ouro lá no deserto para adorar, e dizer que aquele bezerro de ouro aquele bezerro foi quem tirou eles do Egito. Olha o que esse povo aqui estava dizendo. Era o povo de Deus, viu, minha gente? Era o povo de Deus. Então, para você ver como é a rebeldia é algo que realmente leva o povo a fazer coisas absurdas. Olha, o bezerro nem existia. Mas eles fizeram o bezerro lá no deserto. Aí disseram: esse bezerro aqui foi quem tirou nós lá do Egito. Olha que coisa estranha. Olha que coisa esquisita. A rebeldia, meu amado irmão, é uma coisa estranha. É uma coisa esquisita. E que muitas das vezes leva a pessoa para essa cilada, né? Então, fuja dessas coisas, ok? Da rebeldia. Porque a rebeldia é uma coisa que está contra a palavra de Deus. E aí o profeta Ezequiel, ele alertou o povo sobre essa questão da rebeldia, né? Disse: eles são casa rebelde, cuidado. Então,
depois de ter alertado aquele povo, ele disse, olha, ele explicou que a palavra de Deus, ela tem que ser pregada, mesmo que os rebeldes não queiram ouvir, ok? Mesmo que os rebeldes tampem os ouvidos assim, ó. Eu não quero ouvir a palavra de Deus, mesmo que os rebeldes tampem os ouvidos. Mesmo que os rebeldes dizem assim, nós não vamos mais ouvir esse camarada, nós não vamos ouvir mais esse homem. Pregue, mesmo que os rebeldes não queiram ouvir. Foi o que Ezequiel disse aqui, nesse texto. E eles quer ouçam, quer deixe de ouvir, ok? Olha o que foi que ele disse aqui. Eles quer ouçam, ou quer deixe de ouvir, ou eles escutem ou não, pregue a palavra, porque eles são casa rebelde. Pregue mesmo assim. Então ele explicou aqui, ao mesmo tempo ele explicou por que é que eles não queriam ouvir, simplesmente porque eles eram casa rebelde. Eles não queriam ouvir a palavra de Deus porque eles eram casa rebelde, simplesmente isso, ok? É por isso que eles não queriam ouvir a palavra, porque eles eram casa rebelde, e o rebelde não gosta da palavra de Deus. O rebelde não gosta da verdade, o rebelde gosta da mentira. O rebelde, ele trabalha com a mentira. O rebelde, ele não trabalha com a verdade, ele trabalha com a mentira, ele trabalha com fuxico, ele trabalha com coisas que desagradam a Deus. Já profeta de Deus, não, profeta de Deus é diferente. Profeta de Deus trabalha com a verdade. Profeta de Deus trabalha com a palavra de Deus. É por isso que o profeta Ezequiel aqui está alertando o povo. Eles são casa rebelde. Eles não querem ouvir porque eles são rebeldes. Porque eles são casa rebelde, é isso. Por isso que muitas das vezes as pessoas não querem ouvir a palavra de Deus. Sabe por quê? Por causa da rebeldia. Porque a pessoa quer o pecado, porque a pessoa quer seguir o erro. Porque a pessoa, muitas das vezes, quer servir a Cristo do seu jeito, da sua maneira, e não é. Nós não servimos a Cristo do nosso jeito. A obra não é nossa, a obra é de Deus. A obra é do Senhor. Um culto é obra de Deus. Quando a pessoa diz assim que o culto não é obra de Deus, então essa pessoa é rebelde, está se rebelando contra Deus. Porque um culto é uma obra de Deus. Um culto é um momento ali onde a gente está adorando ao Senhor e glorificando a Deus. Mas o rebelde não vai por quê? Porque não gosta de adorar a Deus. Porque é rebelde. Então eles não querem ouvir porque são rebeldes. Ficou bem claro aqui o texto que Ezequiel está dizendo aqui em Ezequiel 2, versículo 5. A convicção aqui do chamado, meu amado irmão, ele nos faz prevalecer diante da rebeldia do povo. Para pregar a palavra, você tem que ter convicção do chamado, senão você vai parar, meu irmão, de pregar a palavra. Ezequiel 2, 5, ele disse, olha, hão de saber contudo que esteve no meio deles um profeta. Então Ezequiel, ele sabia o que estava fazendo, ele sabia o que estava dizendo, meu amado irmão. Ele era profeta de Deus, Ezequiel era profeta de Deus. Então ele profetizava e proclamava a palavra. Se as pessoas quisessem ouvir, amém. Se não quisessem ouvir, ele continuava pregando ali a palavra. Então era assim. Por quê? Porque ele tinha convicção do seu chamado. Ele sabia o que estava dizendo, ele sabia o que estava fazendo, ele sabia o que estava profetizando. Então, para se pregar a palavra, tem que ter convicção do seu chamado, ok? Ele tinha essa convicção. Ezequiel, aquele profeta, ele tinha a convicção, mesmo no meio daquela rebeldia daquele povo, ele continuava pregando. Se os rebeldes quisessem ouvir, ele pregava. Se os rebeldes dissessem assim, nós não queremos ouvir, ele continuava pregando, porque ele era profeta de Deus. Ele pregava apesar da rebeldia daquele povo. As pessoas, elas não podem alegar a ignorância. Não vai ter desculpa, meu amado irmão. Quando as pessoas estiverem diante de Deus, no julgamento, no juízo final, não vai ter desculpa não, meu amado irmão. Não vai ter desculpa não.
A pessoa não escutou a palavra porque não quis, porque quis se rebelar contra Deus, porque o trabalho estava sendo realizado, o nome do Senhor estava sendo glorificado, mas a pessoa preferiu seguir os rebeldes. Não quis seguir a voz do pastor, quis seguir a voz dos rebeldes. Aí isso gera problema na vida espiritual da pessoa. Então, as pessoas não podem alegar ignorância. Ah, eu fui porque eu não sabia que eles eram rebeldes. Ora, não vai ter desculpa. Está bem claro. Ezequiel alertou. Ele disse, olha, não vão porque eles são casa rebelde. Cuidado que eles são casa rebelde. O profeta tinha alertado. Mas o povo, mesmo assim, caiu na cilada da rebeldia. Então o povo não pode alegar ignorância. Não caia nessa cilada, meu amado irmão, de ser casa rebelde. Não entre nessa cilada de casa rebelde, mas siga a vontade de Deus. Siga os projetos de Deus. Seja uma pessoa obediente à voz de Deus. Ok? Então, essa é a palavra de Deus. Que Deus vos abençoe. Amém.